Olá, querido líder, querida líder do Ministério da Criança. Que alegria nós estarmos juntos para falarmos um pouco mais deste tão lindo ministério. Não é como estarmos pessoalmente, mas diante da imensidão, da geografia do nosso amado estado do Mato Grosso, nós temos as tecnologias que estão à nossa disposição para que nós possamos estar mais próximos. E você vai ficar sabendo mais informações que nós vamos ter um horário onde nós vamos ter um momento de interatividade. Você vai poder mandar suas perguntas, nós poderemos ter as respostas de cada área da igreja e assim nós poderemos estar um pouquinho mais perto. Em especial, nós gostaríamos de falar para você que está começando esse ano no Ministério da Criança. Talvez você possa se perguntar, sou líder, sou coordenador, sou coordenadora do Ministério da Criança, e agora? O que eu faço? A primeira palavra que nós falamos para você é planejamento. Isso mesmo, planejamento. Talvez a sua igreja já fez o planejamento, tem igrejas que já fizeram no final do ano passado, mas se a sua igreja ainda não fez, se reúna com seus professores, com os líderes e juntos decidam quais serão as datas, quais serão os projetos extras que vocês farão na sua igreja. Lembrando que você vai escolher os projetos que se adequem à realidade da sua igreja. É muito importante o planejamento. Escola Cristã de Férias, por exemplo, requer um planejamento bem antecipado. Dia da Criança Adventista, é importante também você colocar no seu calendário. E esse ano vai ser no dia, anote aí, no dia 20 de maio. Isso mesmo, no dia 20 de maio. E se planeje, se organize para que esse dia seja marcante para suas crianças. Nesse ano, o tema vai ser a menina que perdeu o brinquedo. Faça com que esse dia não seja apenas um sermão na igreja, mas lógico, com a participação das crianças. Envolva todas elas no projeto da doação de brinquedos, para que as crianças aprendam de forma prática algo teórico que nós falamos bastante da solidariedade, de ajudar o próximo. Nesse dia 20 de maio, vai ser muito importante para as crianças aprenderem na prática o que é ser uma criança solidária, ajudar os seus amiguinhos. Falando em planejamento ainda, é muito importante que você coloque na sua agenda as datas das nossas trimestrais, as trimestrais que são da sua região. Se você já mora numa cidade que já tem a trimestral, com certeza vai ficar mais fácil de você levar a sua equipe, os seus professores, os pais para a trimestral. Agora, se você mora numa cidade que você precisa se deslocar, levar sua caravana, se planeje também para isso, se organize para que juntos, professores, coordenadores e pais estejam presentes na trimestral. Vai ser um momento muito importante. E esse ano nós vamos premiar as igrejas que tiverem maior representatividade, ou seja, maior quantidade de pessoas na nossa trimestral. Realmente vai ser brindes bem especiais para a sua igreja. Se planeje, se organize para que todos vocês, toda a sua equipe, esteja presente conosco nas nossas trimestrais. Nós gostaríamos de responder também um questionamento que pode ser levantado quanto às trimestrais. Talvez alguém pense, eu participo, sou coordenador, sou professor, professora do Ministério da Criança e agora nas trimestrais está tendo escola de pais. Será que é importante a minha presença? Nós podemos afirmar com convicção de que realmente a grande tarefa de salvar os nossos meninos, nossas meninas, essa nova geração, vai além da atuação dos pais. Passa por você, coordenador, pelos professores. E nas trimestrais, nós continuaremos oferecendo as ferramentas necessárias para que você, como coordenador, professor, continue trabalhando em prol da salvação das nossas crianças. E para encerrar este tópico, nós queremos enfatizar que é de suma importância a sua participação de seus professores nas trimestrais. Mesmo porque, apesar de nós termos um DVD que é rico em materiais, incentivos, ele mostra os modelos de decoração da classe para o próximo trimestre, mas mesmo assim, nós sabemos que é muito importante nós estarmos juntos para que nós possamos realinhar a visão, para que nós possamos tirar dúvidas, para que nós possamos celebrar as vitórias e possamos nos alegrar de estarmos juntos trabalhando nesse ministério tão bonito que é o Ministério da Criança. Por isso e muito mais, esperamos você junto com o seu grupo de professores, de pais nas próximas trimestrais. Que Deus te abençoe. Nos encontramos nas próximas trimestrais. Neste momento, professores, eu quero falar com vocês a respeito da adoração infantil. Um momento muito especial para as nossas crianças dentro da liturgia. Neste momento, nós precisamos ficar atentos ao horário, porque você deve contar uma história que não ultrapasse 6 a 7 minutos. Outro detalhe muito importante, a história precisa ter um cunho espiritual. O ano passado nós trabalhamos a respeito dos animais, mas todas elas tinham uma lição
bíblica. Esse ano, a adoração infantil está trabalhando novamente com as histórias bíblicas. Então, se prepare para este momento. Leve a criança realmente a adorar. Aproveite este momento para que você possa dar vida ao livro da vida. Quero mostrar para você neste momento os livros que vieram como sugestão. Sugestão por quê? Tem que ser a sequência, tem que ser essa história? Não exatamente. Algumas líderes às vezes ficam perdidas e não sabem exatamente qual história usar. Então aqui como sugestão, mas nada impede que nesse momento você possa usar uma apresentação de um coral infantil, possa usar uma pequena peça teatral ou até uma dedicação de uma criança. Então aqui estão sugestões de histórias. Não significa que você tem que ficar presa a elas. Use a criatividade. Após esse momento, vocês poderão usar o caderno de atividades que nós temos disponíveis no departamento por um precinho pequenininho, apenas R$1. Nesse caderno, as crianças irão encontrar várias gravuras, algumas relacionadas às histórias. Mas Regina, eu não contei a história que estava no livro. Não tem problema. O importante é que a criança tenha uma atividade para realizar após a história. É importante que você prepare a história antecipadamente. Leia várias versões bíblicas, estude o espírito de profecia, ore, peça sabedoria, inteligência e, acima de tudo, criatividade ao nosso Deus. Ok, agora você já leu, se preparou, está com o texto na ponta da língua. E aí, quais recursos usar? Que tal você usar apenas um avental que tenha a imagem de crianças? Esse recurso já vai chamar a atenção deles. O foco deles, neste momento de atenção, vai se dirigir a você. Aí você pode trabalhar o contexto bíblico, você também pode usar os bolsos dos aventais para tirar alguns objetos. Por falar em objetos, se você for contar uma história que fale, tenha o personagem como meninas, use um arco. Isso vai representar as meninas e muito bem, por sinal. E quando nós falamos de rainha, por que não uma coroa? E se você quer falar de aves, como a história do corvo, você pode usar um bico de pato. Enfim, todos esses recursos vão tornar a sua história muito especial. Se você quer mais informações, se você quer treinar, melhorar, estude, se dedique, mas corra para as trimestrais, que ali você vai encontrar o treinamento que você precisa. Como vocês sabem muito bem, nossas crianças são diferentes umas das outras e a forma como elas aprendem também é diferente. Pensando nisso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia criou um currículo conhecido como Elo da Graça. Se você já é professor há um bom tempo, você conhece muito bem esse currículo. Então me ajude, vamos relembrar? A primeira ênfase desse currículo é graça, Deus me ama, independentemente de quem eu seja, qual é a cor da minha pele, não importa, Deus me ama incondicionalmente. O segundo tópico, a segunda ênfase do Elo da Graça, como você sabe, é adoração. Eu posso responder a esse amor de Deus em forma de adoração, adorando a Deus através de louvor, através de oração, isso é adoração. A terceira ênfase do Elo da Graça é comunidade. Eu sei que sou amado pela minha família, pelos meus amigos, eu também posso amá-los. E a quarta ênfase do Elo da Graça é serviço. Tem pessoas ao meu redor que não sabem que são amadas por Deus e eu posso falar disso para elas. No Elo da Graça, mais importante do que a história bíblica é a lição que eu quero passar para as minhas crianças. Veja, por exemplo, a história de Davi e Golias, uma história bem conhecida. Com certeza você já contou para os seus alunos. Se nesse mês o ênfase do Elo da Graça for graça, contando a história de Davi e Golias, eu posso enfatizar a parte da história que foi Deus que fez com que aquela pedra atingisse o gigante Golias. Não foi, logicamente, pelas forças de Davi. Então eu posso enfatizar falando para as crianças que esse mesmo Deus que deu a vitória para Davi, Ele também nos cuida de nós e nos abençoa cada dia das nossas vidas. Se a ênfase daquele mês for adoração, eu posso enfatizar nessa história a parte da oração de Davi, em que ele agradece a Deus porque Deus o livrou do leão e que ele tinha convicção de que Deus lhe daria a vitória diante do desafio com o gigante Golias. E eu posso dizer para as crianças que elas também podem agradecer porque Deus cuida muito bem delas e elas podem adorar a esse Deus maravilhoso. Se a ênfase do mês for comunidade, eu posso enfatizar a história, parte da história de Davi e Golias, em que o rei Saul,
empresta ou oferece a sua armadura para Davi. Embora ele não aceitasse, mas o rei Saul se oferece para emprestar a sua armadura. Isso mostra que ele tinha uma confiança em Davi. Ou seja, Davi se relacionava bem ali com as pessoas. Eu posso enfatizar para as crianças que elas também se relacionem bem com sua família, com seus amigos, com seus coleguinhas. E ainda, se ao contar a história de Davi e Golias, o foco daquele mês for serviço, eu posso enfatizar a parte da história em que, depois que Davi venceu o gigante Golias, ele deu com certeza um bom testemunho para aqueles israelitas, para os filisteus que estavam ali também. E eu posso enfatizar para as crianças que também, quando elas testemunham das vitórias, de tudo que Deus concedeu na vida delas, elas estão cumprindo essa ênfase do elo da graça, que é serviço. Veja que a história é a mesma, mas eu posso dar ênfases diferentes na aplicação dessa história. E para que as nossas crianças cresçam de forma equilibrada, é muito importante que você, como coordenador, oriente seus professores para que se preparem com antecedência, olhem no manual qual que é a ênfase daquele mês, para que ele prepare as histórias, seja do hall, do jardim, primários ou juvenis, lembrando que do hall é uma história por mês, então que ele prepare aquela história dentro do foco do elo da graça, para que as nossas crianças cresçam equilibradamente, entendendo a graça, adoração, comunidade e serviço. O elo da graça também, ele tem como objetivo fazer com que todas as nossas crianças que estão ali nessa linha, sendo orientadas, ouvindo as histórias, tenham a oportunidade de aprender. Como nós falamos no início, as crianças aprendem de formas diferentes. Pensando nisso então, no elo da graça, quando nós colocamos em prática todo aquele programa que é sugerido da Escola Sabatina, nós estaremos atendendo às diferentes formas de aprendizagem. Vamos analisar o programa? Por exemplo, no início, quando nós iniciamos com as atividades preparatórias, as crianças chegam, tem cânticos, tem oração, tem o momento dos aniversariantes, momentos das visitas, ofertas, tudo isso faz parte desses momentos. Nesses momentos, nós estaremos alimentando um aluno que ele é imaginativo. Ele se pergunta, por que eu tenho que aprender isso? Na continuação do programa, quando nós vamos para a lição bíblica, a parte do vivenciando a lição, do verso para decorar e da lição propriamente dito, nós estaremos alimentando um aluno que aprende de forma analítica. O que eu preciso aprender? Na lição, ele vai ser respondida essa pergunta, o que ele tem que aprender a mais? E é muito interessante observar que se você acrescentar um detalhe na história que ele não conhecia, você vai perceber que o olhinho dele vai brilhar com aquele detalhe a mais, porque você está alimentando esse aluno que aprende de forma analítica. Já na aplicação da lição, que você diz qual é a lição que as crianças aprendem a partir daquela história, nós estaremos alimentando um aluno que aprende através do senso comum. Ele ouve uma história bonita, mas ele pergunta, o que isso tem a ver com a minha vida? Então, quando nós aplicamos a lição, a gente vai estar dando oportunidade dos nossos alunos que aprendem de forma do senso comum. Já na parte do partilhando ou compartilhando da lição, nós estaremos atendendo um aluno que aprende de forma dinâmica. Ele conheceu a história, ele entendeu por que ele tem que isso tem a ver com a vida dele, mas ele quer algo a mais. Ele quer saber como que ele faz para falar isso para os seus amigos. Nessa parte do partilhando ou compartilhando da lição, nós estaremos dando oportunidade para que ele possa se preparar, seja fazendo um bilhetinho, vai ter alguma tarefa de casa para que ele coloque em prática isso. E essa parte é fundamental dentro da Escola Sabatina das nossas crianças, porque elas estarão colocando em prática o que nós falamos muitas vezes na teoria. Eu, por exemplo, lembro com muito carinho da minha professora do juvenis. Todos os sábados à tarde, ela juntava todos os juvenis, a gente ia de bicicleta, fazíamos visitas para as pessoas que estavam afastadas da igreja, para instituições, orfanatos, asilos, enfim. Isso ficou gravado no meu coração. Imagine isso na vida das nossas crianças, com certeza vai ser muito importante. Ainda quero enfatizar uma coisa muito importante do partilhando a lição. Quando nós, professores, damos uma atividade para os nossos alunos, mas se nós não cobrarmos uma atividade dada, mas não cobrada, dificilmente ela vai ser realizada. Isso mesmo. Então, você como coordenador, busque se informar se seus professores estão fazendo. Se não estiverem, prepare eles, motive para que eles possam cobrar as atividades. Eu digo cobrar, logicamente, em forma de incentivo, para que os alunos possam saber que no próximo sábado a professora vai perguntar, você fez a atividade? Então, na prática, na parte do partilhando, compartilhando da lição, como que tem que ser no sábado?
O professor vai recapitular qual foi a atividade da semana anterior, vai perguntar na salinha quais alunos fizeram, vai premiar de alguma forma esses alunos que fizeram e aí sim vai dar a atividade da próxima semana, para que o nosso aluno realmente faça aquela atividade. Talvez você como professor esteja se perguntando, como que eu vou lembrar de tudo isso? São tantas informações. Mas eu posso te dizer uma coisa, graças a Deus, muito que nós temos na nossa apostila, o elo da graça, a nossa apostila está baseada no elo da graça. Então, para que o elo da graça aconteça na sua igreja, para que todas as crianças tenham a oportunidade de aprender, é só o professor seguir na íntegra a apostila. Todas as partes são importantes. É muito importante que você, como coordenador, oriente seus professores, para que não deixe nenhuma parte da lição, do auxiliar, das sugestões que tem no auxiliar, sem fazer. Pode ser que você julgue que não tem tanta importância aquela parte, mas com certeza o objetivo dela é atingir algum aluno que vai aprender exatamente com aquela parte. Então, tudo que está ali naquele auxiliar, seja do hall, jardim, primários ou juvenis, é muito importante. Incentive seus professores para que estudem, se preparem com antecedência, mas que coloquem em prática exatamente como está ali proposto, preparado com todo carinho, está todo formatado no Elo da Graça. É só preciso seguir o manual. Dessa forma vai ser bem simples e nós atingiremos todos os nossos alunos. Gostaria também de deixar com você agora um texto bíblico. Se você tiver sua Bíblia, pode abrir agora. Se não tiver, anote, depois você pode acompanhar. Está no livro de Isaías, capítulo 50, verso 4. Esse texto fala ao meu coração, tenho certeza que pode também falar ao seu coração, que diz o seguinte: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça, como os eruditos. Que Deus possa nos abençoar. Quem sabe na nossa classe a gente tem um aluno que está cansado, precisa de uma palavra adequada para esse momento. E o segredo para isso está nesse verso, que nós possamos permitir que Deus nos acorde a cada manhã, para que nós possamos buscar sua presença e assim nós possamos transmiti-la para a vida dos nossos alunos. Que Deus nos abençoe.